O livro de Atos, ele nos conta a história da igreja, o surgimento, quando começou a era cristã. Esse autor, Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele termina o seu evangelho lá no capítulo 24, o Senhor Jesus, após a ressurreição, tratando com os seus apóstolos e dando a eles a responsabilidade de fazer Cristo conhecido a todas as nações. Mateus também registra no final do seu livro o chamado Ide de Cristo. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas começa este livro de Atos, lá no capítulo 1, dizendo que o Espírito Santo viria sobre a igreja e lhes concederia poder para ser testemunha em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, foram batizados com o Espírito Santo, em cumprimento de profecia dada centenas de anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, por boca de Joel. O Senhor falou que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e isso se deu. E naquele momento 120 irmãos estavam reunidos em oração, quando receberam o poder do alto. E Pedro, pregando a palavra, pregando a Cristo, falando de Jesus, foi usado de tal maneira que 3.000 pessoas foram impactadas com a mensagem, se arrependeram, creram, se submeteram ao batismo. A igreja continuou realizando a obra e foi crescendo. Surgiu liderança na igreja, além dos apóstolos, surgiram os diáconos. Entre esses se destacaram Estevão e Filipe, que também foram usados poderosamente pelo Espírito Santo na pregação da palavra e na realização de prodígios, sinais e maravilhas, de sorte que multidões se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Por esse tempo já não se contava o número de cristãos, embora a igreja fosse ainda muito nova, já tinha milhares e milhares de membros, milhares e milhares de pessoas batizadas. Nós estivemos alguns domingos, os últimos, falando acerca do ministério de Filipe em Samaria. Esse ministério foi realizado ali por conta de uma perseguição à igreja de Cristo em Jerusalém. Depois de perseguirem os apóstolos sem lograrem qualquer êxito, eles não se acovardaram diante da hostilidade das pessoas, mas continuaram ousadamente pregando a palavra. A Bíblia diz que, sem se contentar em perseguir a liderança, saíram em Jerusalém por todas as casas onde havia cristãos. E quem liderava esta perseguição era Saulo de Tarso, também chamado Paulo. Este homem, ele tinha um ódio tremendo contra a igreja do Senhor. Nos diz o livro de Atos capítulo 8, versículo 3, que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Essa prisão aí era para que houvesse tortura, para que eles pudessem até mesmo blasfemarem e assim serem condenados e serem mortos. Isso aconteceu com muitos deles. Quando essa perseguição se deu, a Bíblia diz que os cristãos se dispersaram, não é? Isso, havia um propósito de Deus nessa perseguição. Ela veio contra a igreja, mas Deus usou essa perseguição para espalhar a sua igreja, e saíram pela região da Samaria. Entre os que saíram,
Filipe. E ele pregou a palavra e multidões se renderam. Houve também falsa conversão. Temos aqui também no livro de Atos, capítulo 8, a conversão de um homem chamado Simão. E o contexto vai mostrar claramente que ele não teve experiência de conversão, embora foi aceito como membro da igreja, foi batizado, mas ele era um falso. Depois Deus vai tirar Filipe daquele ministério tão próspero, uma igreja crescendo tanto, mas Deus tira ele dali daquele lugar, por causa de uma alma que precisava ouvir a palavra. Era o eunuco, o superintendente do tesouro da rainha Candace, da Etiópia. E o Espírito Santo usa Filipe para pregar a palavra àquele homem tão importante, que era vazio no seu coração, embora fosse religioso. Tão religioso que era, que viajou cerca de 300 quilômetros lá da Etiópia, do seu lugar, até Jerusalém, para participar de uma festividade religiosa. Mas isso não preencheu o vazio do seu coração. Ele volta daquela festa religiosa com algo muito especial. Ele consegue, talvez, certamente ali, um exemplar das Escrituras, um pergaminho do livro de Isaías. E ele vem na sua viagem lendo acerca desse texto precioso que está registrado no livro de Isaías, capítulo 53, que fala acerca do sofrimento de Cristo. Ele vai lendo aquilo, e o Espírito Santo diz a Filipe: aproxima-te daquele carro. O carro não era um automóvel, era um carro puxado a cavalo, era uma carruagem, por assim dizer. E Filipe correndo, ele realmente era um missionário, evangelista atleta, ele corre e consegue pegar o carro. E ele ouve o porquê o eunuco lia em voz alta. E lhe faz uma pergunta: então, Filipe, entendes o que leis? Ele diz: como vou entender se alguém não me explicar? Aquele homem age com uma atitude de quebrantamento, de humildade. Ele não se orgulha achando que sabe de tudo. Não, ele diz: eu não entendo. Humildemente ele pede uma explicação ao servo de Deus. Ele para aquele carro e manda que Filipe entre no carro. Outra atitude de humildade, porque aquele homem era extremamente importante. Mas a Bíblia diz que Deus não faz nesse sentido acepção de pessoas. Para Deus todas as coisas são possíveis. A salvação do pobre, a salvação do rico. Estava ali um rico, mas que teve a dignidade, teve a humildade de parar o carro e mandar o servo de Deus entrar. Como se fosse hoje o ministro da fazenda pedindo a um evangelista que viesse lhe explicar as Escrituras. É uma atitude nobre, é uma atitude humilde, é uma atitude digna. Filipe entra ali e fala de Cristo para aquele homem. E prega-lhe a palavra, o evangelho completo do Cristo, que disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os. E Filipe então fala de batismo para aquele homem durante aquele percurso, durante aquele discipulado. Eu fico pensando como foi maravilhoso aquele discipulado de Filipe com o eunuco, né? Deve ter sido muito glorioso. O livro era um livro extraordinário, a base acerca do Cordeiro de Deus. E ele prega, e aquele homem é impactado profundamente. Ele tem uma transformação tão profunda que ele diz: olha aí a água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe disse: é correto, é lícito, se tu crês de todo o coração. Ele disse que cria. Pararam o carro, Filipe desceu junto com o eunuco, e o eunuco foi batizado. E após ser batizado, diz a Bíblia, que ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo, cheio de alegria, porque ele tinha encontrado o Senhor Jesus Cristo. Que coisa tão maravilhosa. Depois disso, ele volta para pregar em outros lugares. E ele sai de cena e entra em cena aqui, essa figura que nós vamos ler nesse instante, de Atos capítulo 9, Saulo. Nós, na última oportunidade, fomos até o verso 9, mas nós vamos ler novamente e iremos ler até o verso 20. Diz a palavra do Senhor, acompanha aí com o seu próximo.
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vamos ler até o verso 22. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, dizendo: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O versículo 1 inicia dizendo que Saulo ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Vejam só, no capítulo 8, versículo 3, fala de Paulo. Depois dá uma pausa entre o ministério de Filipe, e quando retorna, o texto diz: ele ainda ameaçava, ainda respirava ódio, ameaça contra a igreja. Ele realmente foi um opositor ferrenho contra a igreja
de Cristo. Nós vamos falar nessa noite, né? Não é acerca de qualquer pessoa que foi convertida, mas aqui, meus irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, aqui está o pior homem que habitou a face da terra até então. Não existiu ninguém, de acordo com o registro das Escrituras, e ele mesmo, este Paulo, vai dizer mais adiante, depois da sua conversão, numa carta, que ele dos pecadores, ele era o principal, o maior de todos. Esse texto é um texto extraordinário. Ele narra a conversão, a salvação do pior homem da face da terra. Talvez se nós perguntássemos, né, alguns diriam, né, Hitler, Osama Bin Laden, ou seja lá, quem você puder imaginar por aí. Pois eu lhes digo, de acordo com as Escrituras, no registro de 2000 anos atrás, ninguém se assemelhou na ruindade, na malignidade a este aqui, pois é dele mesmo o testemunho, que dos pecadores, e todos são pecadores, ele era o principal. A conversão desse homem é um divisor de águas na história da igreja. A igreja é uma até a conversão dele e torna-se outra depois. Nós devemos ser muito gratos a Deus pela conversão de Paulo, porque a sua conversão vai nos trazer lições tremendas, preciosas, de que nós não podemos desanimar da conversão de quem quer que seja. Você tem os seus parentes ainda descrentes, tem cônjuge, tem filhos, tem pais, tem pessoas vizinhas, parentes, pessoas, quem você puder imaginar, que talvez você diga, eu acredito que para fulano de tal não tem jeito, acredito que essa pessoa nunca vai se tornar uma cristã, uma crente genuína e verdadeira. A conversão de Saulo mostra que nós não devemos nos desanimar em relação à salvação de quem quer que seja. É um testemunho poderoso de que o evangelho tem poder de fato para transformar todo aquele que crê. É dele mesmo, Paulo, as seguintes palavras: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ele experimentou isso na sua vida. Um homem que respirava ameaças e morte contra a igreja. Quem era Paulo? Um blasfemo de Cristo. Quem era Paulo? Um torturador dos cristãos. Quem era Paulo? Um criminoso, um assassino. No entanto, ele conhece ao Senhor Jesus Cristo de uma forma sobrenatural, não podia ser diferente. A depender dele, ele jamais se tornaria um crente. A sua conversão vem para exaltar uma verdade gloriosa da palavra de Deus, que a salvação é pela graça, que ninguém é merecedor da salvação, que a iniciativa da salvação não parte do homem, mas parte de Deus. Ele é soberano e pela sua livre soberania, ele salva pecadores. Quando esse homem aqui foi salvo? Quando ele se dirigia para a cidade de Damasco. Ele tinha saído de Jerusalém, são mais de 200 quilômetros de distância. Ele ia respirando, era como se perseguir a igreja era a vida dele. Ele fazia isso com muita dedicação, e olha que ele pensava que desta forma ele estava agradando a Deus. Ele dá testemunho de como ele era zeloso na sua experiência religiosa. Ele era um fariseu. Ele nascera na cidade de Tarso, mas foi criado em Jerusalém, aos pés de um judeu chamado Gamaliel, onde ele aprendeu acerca do farisaísmo. Segundo a história, Gamaliel era neto de Hilel, fundador da seita dos fariseus. Então, ele foi educado, por um doutor na lei. O farisaísmo, ele tinha realmente encontrado lugar no coração de Saulo, e por a sua religiosidade ele matava e morria, se fosse necessário. Então ele vai se dirigindo para Damasco, e de repente uma luz brilha
ao meio-dia. Esse testemunho é dado não apenas aqui no capítulo 3, mas no capítulo 22, no capítulo 26. Ele vai também dar outros detalhes que nós não temos aqui. Que é meio-dia, quando o sol estava muito forte. Uma luz bate, mas não é a luz do sol. O texto vai dizer lá em Atos 26 que era uma luz muito mais forte do que a luz do sol. Essa luz era a luz do sol da justiça. Essa luz era Cristo. Ele desceu, sou a luz do mundo. E naquele instante ele cai por terra. Ele cai e ouve a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele nunca imaginou que estivesse lutando contra Deus. Na verdade, ele não estava perseguindo a Cristo diretamente, porque Cristo, note bem, já estava à destra do Pai. Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia sido elevado aos céus. Ele não pensou que estava lutando contra Deus, não, porque ele também não cria que Jesus fosse Deus. Mas naquele instante, Jesus vai mostrar que quem persegue a igreja está lutando contra o próprio Deus. É isso que Jesus deixa claro. Mas ele não sabia disso absolutamente. E depois de perguntar: quem és tu? Ele recebe a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa luz aqui fala. Luz é uma figura de Cristo que brilhou naquele instante. E eu lembrava semana passada do hino 96, que Cristo é uma luz para a qual o sol não passa de trevas. Ele é uma luz tão superior que os nossos olhos humanos não podem contemplar o sol. Imagine contemplar o próprio Cristo. Ele fica cego, ele cai aqui nesta hora. E o Senhor manda que ele se levante. Verso 6, levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Aqui está a experiência de conversão do pior homem que habitou a terra. Mas note bem, nós não ficamos distante dele de forma alguma. Abra sua Bíblia em Romanos 3 e veja o que a Bíblia vai dizer ali. Em Romanos 3, versículo 10. Diz a palavra do Senhor: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. No verso 23, o texto vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eu e você somos iguais ao pior dos pecadores. Todos nós somos pecadores e necessitamos da graça, da misericórdia do Senhor, de ser salvo por um Deus soberano. Porque pecadores mortos, espiritualmente falando, que poderiam fazer por sua salvação? Agostinho, conhecido na história da igreja, Agostinho de Hipona, ele é tido como um dos pais da igreja. Ele foi um homem de costumes depravados. Sua mãe era uma mulher piedosa e que por ele orou muitos anos. E ele ouviu a palavra de Deus em Milão, na Itália. E ele foi alcançado pela graça e profundamente transformado. A história de Agostinho registra que ele passava pela rua quando de longe uma prostituta gritou: Agostinho, Agostinho! E ele responde para aquela prostituta: Agostinho morreu. Ele já tinha experimentado a graça de Deus, já tinha sido transformado. Há pouco cantamos: é a graça do Senhor, é a graça do Senhor. Foi a graça que alcançou a Paulo quando ele caminhava para perseguir. A Bíblia diz: não há quem busque a Deus. E Paulo diz que ele é achado por aqueles que não o buscam. Então o Senhor veio buscar. E não sei de quem autoria é essa frase, mas acho muito interessante. Já li de Joy Hoy, já li de outros homens. Então eu não sei de quem é a origem, mas diz: não fui eu quem encontrei Jesus. Quem estava perdido era eu. Foi Ele que me encontrou. Eu estava cego, eu estava perdido, eu não encontrei Cristo, mas Ele me encontrou. Isso é soberania, isso é graça de Deus.
E Paulo sabia muito bem, né, que se ele agora tinha uma experiência de conversão, de transformação de vida, ele devia tudo isso, e nós podemos dizer o mesmo tanto, a livre e soberana vontade do Senhor. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, como o texto lido nesta noite aqui no início desse culto, nós no momento de cânticos, nós fomos escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Voltando aqui a Atos, capítulo 9, o texto segue dizendo que os companheiros, eles pararam emudecidos, eles ouviram a voz, mas não entenderam nada do que estava acontecendo. E então Saulo se levantou da terra, abrindo os olhos, ele nada podia ver, ele ficou cego, ele viu Jesus, ele ficou cego, meus irmãos. Mas o Senhor vai curar. É uma figura aqui da sua cegueira espiritual também. Ele ficou cego, literalmente. Aquilo representava a sua cegueira, em que ele vivia. E mais adiante o Senhor vai abrir os seus olhos. E aquele homem que esperava entrar em Damasco, né, com toda a pompa de um guerreiro para perseguir a igreja, olha o que acontece aqui. E guiando-os pela mão, o levaram para Damasco. Ele entra ali totalmente modificado. Aquele que estava respirando ódio, agora é guiado, cego, até a cidade de Damasco. E ali esteve 3 dias, meus irmãos, sem ver, durante os quais ele nada comeu e nem bebeu. E certamente foram 3 dias de oração. É assim que a Bíblia vai dizer que Ananias vai encontrá-lo, orando. E ele tinha muito o que colocar diante do Senhor. Aquele homem, né, imagino que nesse momento que o Espírito Santo passa, né, começa a trabalhar ali na sua vida, ele recebe o Espírito, e mais adiante ele vai ser cheio do Espírito. Ele certamente tinha muito que conversar com Deus, envergonhado, lamentando profundamente tantos anos de ignorância, tanto tempo perseguindo a igreja. Mas por outro lado, ele tinha muito que estar conversando com Deus, lhe agradecendo por essa bênção tão gloriosa. Lá, quando ele escreve a sua carta a Timóteo no capítulo 1, e ele testemunha a sua experiência de conversão, ele termina dizendo assim: ao Rei imortal, invisível, mais real, digno de glória, a ele seja o louvor. Ele passa 3 dias nesse estado de penitência, mas também em atitude de adoração, de contrição, em comunhão, mostrando agora a sua convicção e total dependência de Deus. Que conversão extraordinária! Como nós devemos ser gratos? Por quê? Porque este homem, ele vai servir de exemplo para outros, para crerem. Ele disse: em mim a misericórdia de Deus se evidenciou para outros. Como foi excelente a conversão desse homem, que se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Como foi importante essa conversão, porque por meio da pena do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nós conhecemos as doutrinas gloriosas da graça de Deus. Ele escreve Romanos, ele escreve Coríntios, ele escreve Efésios, ele escreve 13 cartas, e deixa para nós um tesouro, né, das insondáveis riquezas de Cristo. As cartas de Paulo, onde você penetrar a carta de Paulo, onde você furar, sai o sangue de Jesus. É Cristo o tempo todo. A sua mensagem é cristocêntrica e passa a ser, desde o princípio aqui, como nós veremos, sua gratidão pelaquilo que Cristo tinha feito na sua vida. Entra em cena um discípulo chamado Ananias. Veja o verso 10. Agora, depois da conversão de Paulo, nós vamos ver a sua integração à igreja de Cristo. Nós vamos ver a reação das pessoas a esta conversão. E vamos ver também o início do seu ministério. Ora, verso 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor.
Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Isso foi uma visão que Ananias teve. Esse homem chamado aqui de discípulo, ele era piedoso, meus irmãos. Lá no capítulo 22 de Atos mesmo, olha ali, veja aí, você que está aí em Atos, veja no capítulo 22, falando acerca dele. O que é que diz o verso 12? Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Aqui estava um discípulo que era judeu, mas que foi convertido, se tornou um discípulo de Cristo. E ele era uma pessoa transformada pelo Senhor, pois era também judeu. Foi transformado, se tornou um discípulo de Cristo e teve grande influência na vida do apóstolo Paulo. Um teólogo chamado Barclay diz que Ananias é um herói esquecido na história da igreja. De fato, pouca menção é feita acerca deste homem. Mas foi este homem aqui, o primeiro contato que Paulo teve para uma espécie de discipulado, para um trabalho complementar da obra de Cristo na sua vida, que tinha iniciado ali a caminho de Damasco. Foi este homem chamado Ananias. E o Senhor diz a ele, para ele se encontrar com Paulo lá na rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Judas, que a Bíblia nada diz acerca desse homem. A reação de Ananias, qual foi? Olha aí, versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aqui está a reação dele, até certo ponto razoável, né? Mas ele está falando com Jesus, falando com o Senhor, nessa visão, acerca de Saulo, como se Jesus não soubesse de quem se tratava, não é? Então tem uma fraqueza aí, não é, também. Mas não é de admirar que ele reaja dessa forma. Por quê? Porque a fama de Saulo era tão grande, e já se sabia em Damasco do objetivo da chegada dele lá. Não era para nada disso aqui que o Senhor estava mostrando. O que se sabia é que ele vinha para arrastar os cristãos, para prender, levar para Jerusalém, onde seriam julgados e condenados e mortos. Então ele disse: Senhor, isso aí é suicídio. Eu ir lá atrás de Saulo, eu vou me entregar à polícia? Ele não sabia que Deus estava trabalhando na vida daquele homem. E o Senhor fala com Ananias. Veja o que está escrito, verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então o Senhor manda que ele vá a Saulo, porque Saulo estava ali orando. Um homem orando, ele não faz mal a ninguém. Vai lá, Ananias. E o servo de Deus então foi. Mas esse versículo 15, meus irmãos, como ele é precioso. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto importa
sofrer pelo meu nome. Aqui está, né, um resumo da vida de Paulo, da sua conversão e do seu ministério, nesse versículo só. Ele é um vaso escolhido, diz o Senhor, e ele, Paulo, era extremamente convicto disso. Eu gosto de muitos de seus testemunhos. Vamos ler acerca do que ele mesmo diz em Gálatas. Vá mais adiante, depois de Romanos, Coríntios, Gálatas, capítulo 1. Veja como ele começa a carta aos Gálatas. Logo no verso 15, os primeiros versos do capítulo 1, né, no início da carta ainda. Então, no capítulo 1, verso 15 de Gálatas, veja o que ele diz acerca dele mesmo. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui está ele dizendo que o Senhor o escolheu, revelou-se a ele e o chamou antes mesmo dele nascer, mas ele não sabia. Vá para 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Nós estamos lendo testemunhos de Paulo acerca da sua conversão, da sua vocação, da sua escolha da parte do soberano Deus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Por isso ele louva assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que testemunho tão precioso, tão glorioso da conversão deste homem. Em Filipenses, lembrei agora, ele fala algo também no capítulo 3. Filipenses 3. Veja quem era Paulo antes de conhecer a Cristo. Olhe para a sua Bíblia, atente para a Escritura. Bem, Filipenses 3:4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora veja a transformação. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Até aí. Aqui está, portanto, testemunho glorioso da experiência da conversão. E ele está dizendo aqui no capítulo 9, o Senhor está dizendo a Ananias: este é para mim um instrumento escolhido. Foi escolhido pelo Senhor, foi eleito, foi predestinado antes da fundação do mundo. Essa verdade, ela é profunda, ela é gloriosa. Ela está em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Você que está em Atos 9, você passe 3 páginas e chegue ao capítulo 13. Atos 13. Atos 13. Veja o que diz o versículo 48. Atos 13, 48. É ele, Paulo, pregando a gentios. E quando os gentios ouviram, olha o que aconteceu. Atos 13, 48.
Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A salvação, do início ao fim, ela pertence ao Senhor. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Voltando, aqui o capítulo 9 diz que ele seria um instrumento. Nós sabemos, existem vários instrumentos, por exemplo, na agricultura, vários aparelhos. A palavra de Deus fala, não é, da obra do Senhor como sendo a obra daqueles que levam a semente para semear, para plantar. Paulo foi um instrumento nas mãos de Deus e se tornou realmente o apóstolo aos gentios, maior missionário, exceção de Cristo, o maior missionário que já houve. Pregou, ele teve uma experiência de transformação tremenda, porque o que nós vimos, ele era de qualidades na sua religiosidade. Ele era convicto na sua fé anterior, mas ele estava enganado, ele era blasfemo de Cristo, até conhecer pessoalmente a Cristo, e ele se tornou um apóstolo. A sua conversão, ele viu a Jesus, e isso autenticou o seu ministério apostólico, pois era necessário para ser apóstolo ter testemunhado da ressurreição do Senhor. E Cristo, depois de ressurreto, aqui em Atos 9, aparece a Paulo. Não temos a ideia de como era a fisionomia que aparece. A Bíblia diz que foi uma luz que brilhou, mas foi o Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, que apareceu a ele, e ele ficou tão impactado, ele foi transformado de tal maneira, que passou a ter uma apreciação tremenda por essa verdade, que é a ressurreição de Cristo, e que ele vai falar dela exaustivamente em suas cartas. É o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo que transforma a vida da pessoa. Então, quando Ananias está estranhando, está de certa forma temeroso, ele disse: esse homem, Senhor, ele veio para cá com ordens para prender as pessoas. Tudo isso só mostra, meus irmãos, só releva a conversão de Saulo, como ela foi tremenda. Era um homem realmente mau, e experimentou a graça do Senhor, e se tornou um instrumento do Senhor para levar a palavra, para cultivar a semente do Evangelho. Diz o texto: levar o meu nome. O Evangelho é Cristo. O Evangelho tem a ver com a pessoa de Cristo, o nome de Cristo. Pregar o Evangelho significa exaltar o nome do Senhor, o nome que está acima de todos os nomes. É isso que Paulo vai fazer. A quem? Diz o texto aqui: a gentios, a reis e aos filhos de Israel. Você vai ler a história de Paulo. Aliás, estamos lendo agora na leitura anual. Ele vai pregar a reis, a exemplo de Agripa. Ele vai pregar a gentios, ele se torna o apóstolo aos gentios, e ele prega aos filhos de Israel também. Ele vai pregar em Jerusalém, aqui mesmo nesse capítulo. Ele chega em Jerusalém, e aquilo que o Senhor disse que aconteceria com ele, acontece logo em seguida, ele pregar em Jerusalém. Versículo 16: pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele vai sofrer muito, meus irmãos, mas ele teve a graça da parte de Deus por isso. E ele diz, escrevendo a Filipenses, que nos foi concedida a graça, Filipenses 1, 29, de não apenas de crer, mas também de sofrer, de padecer pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho. E Paulo viu isso, porque vocês vão ver agora no versículo 17, que então Ananias chega lá. Verso 17: Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu. Que coisa maravilhosa. Aquele homem chega ali, Saulo está ali, cego, né? Orando, buscando o Senhor, e ele chega lá e diz: Saulo, irmão. É a primeira vez que ele ouve essa palavra. É glorioso, né? Ser chamado de irmão em Cristo Jesus. Aquilo deve ter soado para ele, né? Foi um som mavioso.
precioso. O vi. Ele estava dizendo: você é meu irmão, você está sendo aceito, você está agora na igreja, você está integrando. Escutem, ele não tinha sido batizado ainda, mas ele é chamado de irmão. Isso prova que Deus o tinha aceitado na igreja. Ele era convertido ao Senhor, transformado sem ser batizado. Isso é importante dizer, porque tem gente que estima demais o batismo, tem outros que subestimam, não tem interesse. Aí deve-se questionar a experiência de conversão de alguém assim. O batismo é uma ordem de Cristo. Paulo vai se submeter a essa ordem, mas não é isso que faz ele uma nova criatura. Ele já é nova criatura em Cristo Jesus. Ele já é selado pelo Espírito de Deus. Ele vai receber desse derramamento do Espírito também, para ser cheio do Espírito e capacitado para testemunhar de Cristo. Mas note, ele já é de Cristo antes do batismo. Porque o que faz do homem uma nova criatura é o Espírito Santo de Deus, que aplica a palavra do Senhor. Cristo faz o homem nascer de novo. E esse espírito morto é revivido, e o homem então se arrepende e crê, e é transformado pelo Senhor, é salvo. Isso acontece com ele antes do batismo. Mas ele é batizado em seguida. Atentem bem, não é batismo que salva. Não é o fato de você ser membro dessa igreja que lhe garante vida eterna. Não é o fato de você ser religioso. Não. Salvação é uma experiência sobrenatural. Pela livre e soberana graça de Deus, ela acontece, como foi no caso de Saulo e como é no caso de todas as pessoas. Então a Bíblia diz que, no versículo 17, que o Senhor enviou Ananias, a saber, o próprio Jesus que te apareceu. Ou seja, quem era aquela luz? Era Cristo. No caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. O batismo aqui integrou ainda mais o servo de Deus na comunhão da igreja, e exemplificou a sua experiência de conversão. Morreu para o mundo e agora vivia para Deus. Foi representado também no seu batismo. E encerrando, veja o que diz a Bíblia, versículo 19: depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram ficaram atônitos, dizendo: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocava o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de nos levar amarrado aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e o colocaram num cesto e desceram pela muralha. E veja o verso 26: tendo chegado em Jerusalém, procurou-se juntar-se aos discípulos. O que foi que Ananias disse a ele? O Senhor disse a Ananias que ele era um instrumento para pregar aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Então Paulo prega também em Jerusalém. E quando ele começa a pregar, ele começa a experimentar aquilo que ele mesmo fazia com os cristãos, a perseguição, não é? Então volta-se contra ele, aquilo que ele mais entendia de perseguir cristão. Eles se levantam contra ele de uma forma terrível, mas ele prega, e o assunto da pregação de Paulo é Cristo. O que foi que o Senhor tinha dito a Ananias? Que ele, versículo 16: eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. E aqui está o verso 20 dizendo: e logo pregava na sinagoga a Jesus,
E o verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E ele agora vai sentir na pele aquilo que o Senhor disse: importa agora ele saber, importa sofrer pelo meu nome. E Paulo começa a ser perseguido do princípio ao fim, mas ele não se acovarda, continua o seu ministério, pregando Cristo, e não podia ser diferente. Nós pregamos a Cristo, disse ele, e este crucificado. Foi a pregação apostólica. Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Só existe um nome que pode ser dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele tem a sua experiência de conversão. Ele é integrado na igreja, ele é aceito como irmão, é batizado. E ele começa a testemunhar da sua experiência de conversão. A reação é terrível, mas ele se mantém firme. Ele vai morrer por amor de Cristo. Que Deus possa nos sensibilizar, meus amados irmãos, para que olhemos o exemplo desse servo de Deus e como ele, sejamos fiéis também ao Senhor. Você que está nos visitando nesta noite aqui, se porventura ainda não experimentou o poder de Deus na sua vida, o poder para salvação, para transformação, note bem, aqui está o testemunho do pior homem, a conversão daquele que se declarou o maior dos pecadores, o menor de todos os santos. Então, não importa o quanto você já fez nessa vida, não importa se você é ferrenho religioso, Paulo considerou tudo lixo, tudo refúgio, toda a sua crença anterior, para conhecer a Cristo Jesus, o Senhor. Faça o mesmo, renuncie o pecado, renuncie a falsa religiosidade e creia tão somente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém.